Beleza. E quais que são os sinais e sintomas que a gente vai verificar aqui na síndrome de Kervine? E aí, pessoal, vocês não são quadrados, né? Vocês já devem ter verificado que grande parte dos sinais e sintomas de algumas doenças, né? Algumas patologias e alguns distúrbios ortopédicos tem mais ou menos os mesmos sinais e sintomas, no entanto, em lugares diferentes, com intensidades diferentes. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai fazer uma prova e você não se recorda qual que é o sinal e o sintoma daquela doença. Mas tem algumas coisas que são muito bem compartilhadas, né? E aí fica mais fácil, né? Então, por exemplo, sensibilidade local. A maioria das condições ortopédicas vão apresentar, inclusive neurais, dependendo da fase, né? A não ser que o neurônio não seja sensitivo, seja o neurônio não, o nervo, seja exclusivamente motor. Então, você tem aumento da sensibilidade local. Durante os movimentos do punho, principalmente para desvio lunar, você vai ter dor e os movimentos específicos aqui do primeiro dedo. Tá? Vai apresentar uma dor e sensibilidade local. Tá? Pode acontecer de ter estalido doloroso. Então, assim, esse aqui é um outro ponto que às vezes a pessoa fala assim, meu punho ele fica fazendo muito ruído, muito barulho, muito estalido, só que não está acompanhado de dor. Não está acompanhado de dor, não precisa nem ficar preocupado. Agora, se tem um estalido que está acompanhado de dor, a gente tem que dar uma atenção. É comum, mas não é frequente, ter edema na síndrome de Decker-Vine. Tá? E em casos já mais avançados, a gente tem rigidez do tendão durante o movimento. Por que acontece? Como o tendão ele tem que passar por dentro da bainha sinovial, ou a bainha vai aumentando de tamanho e vai diminuindo o seu diâmetro, ou o tendão vai aumentando o seu diâmetro. E aí o que acontece? Né? O tendão não consegue deslizar de maneira adequada ali sobre a bainha. E aí um dos testes que a gente utiliza para verificar se a pessoa tem tendinossinovite de Decker-Vine ou não é o teste de Filkenstein. Esse teste de Filkenstein é muito simples. Você vai pedir para o indivíduo só flexionar o polegar dele, fazer uma apreensão e fazer um desvio ulnar. Né? O desvio ulnar, quando ele faz, tem que reproduzir os sintomas que normalmente ele sente. Só que tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa faz um teste de Filkenstein muito forçado, né? E às vezes ela nem tem nada. E aí pode dar um falso positivo. Então, todo mundo aí que se for fazer um teste de Filkenstein aqui agora, ó, colocou a mão, fechou, perdão, flexionou aqui o polegar, fechou a mão e fez o desvio ulnar, vocês vão perceber que tem um certo estiramento aqui nos ligamentos colaterais, mas a pessoa que apresentar o sinal positivo aqui, ela vai sentir dor no trajeto aqui dos tendões, tá? Tanto do flexor quanto do abdutor, do polegar, certo? Esse aqui é principalmente o teste que a gente faz. Outra possibilidade de teste também é o que? É a mesma coisa, só que agora sem o polegar por dentro da mão, em que você mesmo, o próprio terapeuta, vai fazer um movimento de desvio ulnar. Né? É uma possibilidade também, só que o padrão ouro aqui é o teste de Filkenstein. Né? Então, essa é a síndrome de Decker-Vine. Dúvidas aqui na síndrome de Decker-Vine? Ela é uma síndrome até comum, tá, pessoal? Não tem dados epidemiológicos aqui, mas ela chega a cometer 1% aí da população. Tá? Bom, a gente comentou de entorses, né, no início da disciplina. Falou de entorses, né, os estiramentos que a gente pode ter nos ligamentos do ombro e do cotovelo. E no punho e na mão é a mesma coisa. Só que parece que é menos comum, mas nem tanto. Porque esses entorses, eles podem ser ou por trauma direto. Então, imagine o seguinte, todo mundo aqui, imagino que já deve ter jogado vôlei na vida, handball, basquete ou futebol. Mas já aconteceu, por exemplo, lá no vôlei, de você, sei lá, dar um saque ou receber alguma bola, a bola bater bem na ponta do dedo, ou bater na ponta do dedo e hiperestender, ou bater na falange distal
do polegar e você meio que torceu o dedo, né? Na verdade, tem a entorse em si. Quando acontece isso, dói pra caramba, né? Eu sei que dói, né? Os meus dedos mínimos aqui são todos tortos por conta de entorse jogando handball. Então, não, entorse e contusão não são a mesma coisa, tá? Contusão é por algum trauma direto na estrutura, aí pode ser normalmente a estrutura mole, em que você tem como se fosse uma maceração ali dos tecidos moles. Em torce, né, eu vou ter normalmente um estiramento da estrutura por um excesso de movimento que está ocorrendo ali ou por algum trauma, que esse trauma é no sentido que o ligamento ele não tem tanta resistência. Então, por exemplo, no caso do cotovelo aqui, estresse em valgo ou varo, por exemplo. Na verdade, não é nem que não tem muita, como é que eu vou dizer, muita, fugindo aqui a palavra, não é que ele não tenha resistência, mas é que às vezes a força foi até demais, a força aplicada. Tá? Então, é basicamente isso. Tá? Então, o que é o problema aqui das entorses aqui do punho? Porque no punho, né, e na mão e nos dedos em si, a gente tem muita estrutura, gente. Nós vimos aqui nervo, vamos ver um pouquinho de vascularização também, e nós vemos que tem muito tendão, além das estruturas ósseas. Então, quando acomete alguma dessas estruturas aqui, os sintomas são muito parecidos e às vezes o diagnóstico ele sai errado, tá? E no caso aqui das entorses, normalmente o exame de imagem ele é mais indicado. Só que a gente tem exame clínico também que pode detectar isso aí. Não só exame clínico, mas alguns sinais e sintomas que a gente consegue verificar bem. E um dos pontos que a gente tem que ficar bastante atento é como que foi a cinemática da lesão. Ou seja, se você é um fisioterapeuta esportivo, ou até mesmo que não seja, mas que consegue tirar o maior número de detalhes do seu paciente, melhor ainda. Então, imagina o seguinte, você está lá no meio de um campo, pode ser um jogo de futebol, está vendo um jogo de futebol o tempo inteiro. Aí você vira um pouquinho ali, daqui um pouco chega o goleiro com o punho ou com a mão, com alguma lesão. Como você não viu como foi o trauma, você já nem consegue supor quais que são as estruturas que poderiam ter sido lesionadas. Porque às vezes, em conjunto com o entorse, pode vir também lesões de outras estruturas. A gente pode ter fratura, pode ter lesão de tendão também, né? Então pode ter outras estruturas aí associadas, tá? Mas normalmente como que ocorre isso aqui? E aí por que eu falei do futebol, né? Uma vez eu estava num campo de futebol, né, participando de uma copinha aí, ainda estava na graduação, né? Passei a assistir 4 jogos seguidos, ninguém machucou, eu já estava ficando com raiva, né? Porque na época lá a gente meio que torcia para a galera machucar para a gente poder trabalhar, né? E aí, o que aconteceu? Um momento que eu virei para poder pegar um Big Ben para tomar lá, né? Tava com fome e tal. Um moleque machucou. E aí o pessoal chega lá gritando físio, físio. Na época você nem é fisioterapeuta nem nada. Chega lá, tinha uma luxação de cotovelo, mano. Não tinha certeza se era uma luxação de cotovelo. Por quê? Porque eu não vi que jeito que o moleque caiu, né? Aí eu tive que chamar meu professor, né? E aí ele perguntou, mas que foi que vocês não conseguiram diagnosticar, né? Eu não ia falar que eu estava comendo, né? Falei que eu estava atendendo outro paciente. Senão eu ia tomar um rala desgramado. Enfim, a Valéria perguntou se é causado apenas por trauma direto. Não necessariamente, Valéria. Até mesmo por microtraumas, a gente pode causar estiramento aqui nas estruturas ligamentares do punho. Tá? Então, às vezes a pessoa faz muito movimento repetitivo e esses ligamentos eles podem sofrer microlesões que ao longo do tempo viram uma macrolesão. E aí, como que a gente percebe isso? Quando você vai fazer um teste de mobilidade ou estabilidade do punho ou das estruturas aqui. Você vai fazer uma mobilização, o jogo articular da articulação do punho e das demais estruturas é muito grande. Então, provavelmente essa pessoa, se não tiver um quadro de frouxidão ligamentar, provavelmente ela teve entorses, né, estiramentos aí das estruturas.
E como que é a patomecânica, né? Como que são os principais movimentos aqui que geram esse entorse? Além disso tudo que eu falei para vocês, ó. Algum movimento anormal ou forçado do punho, queda com o punho hiperestendido, e essa queda sobre o punho hiperestendido, com a mão espalmada, é, é mecanismo para quase todas as lesões aqui, principalmente traumáticas do membro superior, quanto específico aqui do punho e da mão. Tá? Flexão e torção violenta. Tá? Então, às vezes o indivíduo flexiona e ainda torce o punho, tanto no sentido de prono e supino. Outro exemplo também, quando vai fazer um teste de. Eu sei que vocês não vão fazer isso, né? Mas você vai fazer um teste de pronação e supinação. Você estabiliza aqui no punho, né? Se você estabilizar na mão e o indivíduo torcer, você está fazendo um mecanismo aqui de entorse de punho. Tá? Pois bem, eu não sei se o pessoal aí do Meet está conseguindo acompanhar. Se tiver, vocês vão mandando um alô aí. Ou se não tiver também, só para eu saber. Vamos ver aí a interação de vocês. Aí a Dejane perguntou se tem perda de mobilidade na mão. Normalmente, quadro agudo tem, tá? Quadro agudo tem, se só tiver envolvido o ligamento. Quando está envolvido outras estruturas, né, nos quadros mais crônicos aí também pode ter falta de mobilidade. Mas se a estrutura foi lesionada totalmente, o indivíduo não fez cirurgia nem nada, o punho ele vai apresentar instabilidade. Tá? Ele vai, às vezes, apresentar até excesso de mobilidade. Então, vai depender um pouco. Tá? Então, assim, o paciente ele queixa de dor, normalmente pode ter edema, tá? Mas aí vai depender se como que foi a pancada ou o trauma. Quando não é trauma direto, são microtraumas, normalmente não está acompanhado de edema, mas pode ser que sim. Então é um sinal que pode ou não estar presente. Dificuldade de movimentar o punho, na hora do exame a sensibilidade ela pode estar exacerbada. E aí, na dúvida se você acha que lesionou uma estrutura ligamentar ou uma estrutura tendínea, o mais correto no caso do ligamento é fazer o exame de imagem, no caso aqui do punho. Mas a gente tem alguns testes clínicos, na verdade vários, tá pessoal? Coloquei aqui os principais para vocês. Quem fez biomecânica do quadrante superior tem mais alguns outros testes aí. Vou mostrar os principais aqui para vocês. E a gente pode verificar se o indivíduo apresenta ou não estabilidade aqui no punho, né? Ou se tem alguma estrutura lesionada. Então, nós temos aqui os testes de estresse em vara, testes de mobilidade, né? O estresse anterior e posterior, tá? Além de alguns outros. E todos esses testes aqui, ó, estresse em vara e valgo, vocês podem fazer não só no punho, mas nos dedos também, tá? Então, teste aqui de estresse em vago e estresse em valgo, eles são utilizados para verificar os ligamentos colaterais. E aí pode ser tanto do punho, quanto pode fazer específico aqui para a região das articulações interfalângicas, tá certo? E nós temos aqui os testes de deslizamento anterior e superior. O que acontece? Nós temos aqui os ligamentos colaterais que estabilizam a articulação do complexo do punho, mas nós temos aqui uma série de ligamentos posteriores e anteriores, assim como a cápsula articular, principalmente. A cápsula articular é que dá essa estabilidade anterior e posterior. Então, quando a gente faz esse deslizamento anterior e posterior, a gente consegue verificar a integridade da cápsula. Tem gente que apresenta uma boa mobilidade, principalmente mulher, mas se tiver demais, provavelmente ou tem uma instabilidade ou tem alguma lesão. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Dejiane perguntou se tiver fratura, qual osso que é mais comum?
Ligiane, isso depende muito da literatura, mas a questão é como que foi o mecanismo de lesão. Porque, tipo assim, normalmente é mão espalmada, né? Braço esticado, mão espalmada. E aí a gente pode ter fratura de pólis, né? Fratura de diáfise de rádio, acompanhado com fratura de diáfise. Pode fraturar até mesmo a região ali do cotovelo, então depende muito, viu? Não tem uma que lesiona com maior frequência. Vamos lá. E aí, outro ponto aqui importante, ó. Uma vez que a gente tem uma lesão mais séria no punho, você pode ter comprometimento do osso, vocês já viram as principais fraturas aí com a professora Fabiana, e pode ter comprometimento das estruturas vasculares. O que é o problema disso? O problema da gente ter uma lesão de estrutura vascular. Quando a gente tem uma lesão de estrutura vascular, provavelmente alguma outra estrutura vai receber irrigação sanguínea, né? E uma vez que isso acontece, pode causar dor, pode causar contratura, ou também pode causar necrose ali da região, tá certo? Só um pouco. Pronto. Pode causar necrose ali da região. Então, a gente tem duas artérias principais aqui que são responsáveis pela irrigação do punho e da mão como um todo, que é a artéria radial e a artéria ular. Então, essas artérias, elas passam aqui sobre a lateral dos respectivos ossos e elas vão se unir aqui na palma da mão, formando uma artéria que a gente chama de arco palmar e que posteriormente solta alguns ramos aqui para os dedos, que são as artérias interdigitais. Aí o que acontece? Normalmente, né, se essas artérias elas estão acometidas, a gente pode fazer um teste, que é o de preenchimento capilar, que você vai fazer aqui com o indivíduo, e aí tem algumas variações desse teste, é apertar a ponta da falange distal na região aqui da unha dele e segurar por 10 segundos, aí vai depender da literatura, tá? Segurou, pode, o mínimo é 2 segundos. Você segurou por 2 segundos, né, a mão do indivíduo, ela precisa estar branquinha aqui na hora que você estiver segurando. Na hora que você solta, o sangue ele tem que voltar imediatamente, né? A ponta do dedo ela precisa ficar rosada, avermelhada, rápido. Se demorar demais, tem algum arterial ou venoso, mas venoso não, arterial. Só que eu preciso saber qual artéria, né, ou pelo menos quais estão relacionadas com esse tipo de problema. Aí a gente tem outro teste, que é o teste de Allen, que verifica qual das duas artérias podem estar comprometidas, né, ou que estejam com alguma obstrução. Vocês estão conseguindo me escutar aí? Pra mim tá tranquilo. Só na internet que às vezes dá problema, mas tá tranquilo. Tá, então aí como funciona esse teste de Allen aqui, ó? Vocês vão pressionar aqui, ó, na região das respectivas artérias. Então aqui a gente tem a artéria radial e a artéria ulnar. Pressionou. Vou pedir para o meu paciente fazer o seguinte movimento, ó. Fecha a mão com força e estende com força também. Ele pode fazer isso umas 5, 6 vezes, né, até mais, se assim você quiser. Como você está ocluindo aqui a região das artérias, a tendência da mão ficar esbranquiçada, né? Ela não apresentar circulação. Aí beleza, como que eu faço para saber agora se a artéria radial que está com problema? Eu vou soltar ela. Na hora que eu soltar, a mão tem que voltar a ter vascularização de novo. Ela tem que ficar novamente corada. Se isso não acontecer, quer dizer que eu tenho alguma obstrução ou algum problema nessa artéria radial.
Posso fazer agora do outro lado a mesma coisa para saber se a artéria ulnar tem problema ou não. A mesma coisa, ó. Pressionei dos dois lados, abro e estendo e depois eu libero a artéria ulnar. Se a mão ficar corada, não tem problema nenhum. Se ela não ficar ou demorar demais, é porque tem alguma obstrução. Tá? Isso é importante. Pessoal, e por final, a gente precisa fazer a avaliação funcional, tanto do punho, né, que eu já passei ao cotovelo, já passei algumas avaliações funcionais para vocês, que é só testar a função. Então, nós temos os movimentos que vão ser feitos de maneira passiva, para verificar como está essa amplitude de movimento, verificar end feel, tudo isso que a gente já comentou, verificar se tem excesso de mobilidade ou não na articulação, e aí, tipo assim, mão e punho é um pouco demorado às vezes fazer avaliação, porque dependendo da condição do indivíduo, e nem sempre é demorado, tá, gente? Às vezes. Mas dependendo da condição do indivíduo, às vezes tem que testar articulação por articulação e às vezes demora um pouco, né? Principalmente na questão de mobilidade. Depois, você vai ver a DM ativa. Então, aí a gente vai estar avaliando força e ver o quanto de movimento ativo esse indivíduo tem, se tem alguma estrutura ou algum músculo lesionado durante esses movimentos. E aqui eu separei uma tabela que tem a quantidade de movimento funcional que o indivíduo precisa em graus para cada articulação. Ou seja, ele não precisa fazer quase 90 graus de flexão para ter toda a funcionalidade, ou ele não precisa fazer os 70, 90 graus que ele tem de extensão do punho. Isso para ser um punho funcional. Mas ele tem que ter, no mínimo, né, aqui cerca de 40 graus, tanto de extensão e de flexão, para ele ter uma boa funcionalidade. Então, aqui não é a amplitude de movimento total que uma articulação pode fazer, mas sim o mínimo para ter uma funcionalidade. Tá? E aí, dependendo do cargo que o indivíduo tem, pode ser que seja menos ou pode ser que ele precise de mais. Tá? E isso aí determina os objetivos aí do seu plano de tratamento. Aí do cliente também, porque às vezes ele não quer voltar à amplitude total, para ele às vezes está bom só o tanto que ele ganhou. Aí aqui segue os exemplos aqui da sequência, né? Não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas normalmente a gente começa de proximal para distal, tá? E aí verifica aí as ADMs ativas. Aí aqui, o que acontece? Ó? Vamos supor que o indivíduo ele tenha, deixa eu ver aqui, fraqueza para poder fazer flexão do polegar. Aí você já tem que pensar se realmente essa fraqueza é por conta de uma fraqueza muscular ou se é por conta de algum problema neural, né? Porque às vezes ele não se sai bem aqui nesse teste ativo aqui de alguma dessas articulações, mas às vezes é porque a integridade neural não está legal, né? Aí tem que fazer todos aqueles testes lá para verificar a integridade da estrutura para ver o que está de errado ou não. Bom, e aí a gente tem testes mais específicos. Por exemplo, ó, se tiverem dinheiro pra caramba, vocês podem comprar, na verdade nem é muito caro assim não. É um dinamômetro, tá, de força de mão, que ele verifica que há força de preensão, né? E tem um dinamômetro aqui que é específico para pinça, verifica a força de pinça. Tem alguns valores aqui, mas isso varia muito de cliente para cliente. Tá? O bom é que isso aqui dá para acompanhar a evolução do paciente. E o dinamômetro de mão aqui, ele serve como preditor para várias coisas. Então, quando o indivíduo tem força de preensão palmar reduzida aqui, pode estar associado com várias doenças. Tá? O outro ponto é que tem também alguns instrumentos que posteriormente, agora eu não sei em qual C que está, mas tem uma disciplina, antigamente uma disciplina que chamava exercícios terapêuticos, em que a gente vê alguns equipamentos que podem trabalhar a funcionalidade. Por enquanto, ninguém aqui da faculdade ainda teve a prática dessa disciplina, vão ter posteriormente, mas a gente tem essa tábua aqui, ó,
de AVDs ou tábua de, pode ser chamada também de tábua de, não é precisão, gente, é de destreza. Essa aqui tá bem nada a ver, né? Tem um zíper aqui, são coisas mais que exigem mais manualidade, mais destreza para o indivíduo fazer. Coisa que às vezes pode ser simples, coisa que às vezes pode ser simples para a gente, mas não é tão fácil assim para o indivíduo na hora. Bom, a próxima condição aqui, que é importantíssima para a gente, principalmente na fase inicial da doença, é a doença de Dupuytren, tá? Essa doença aqui, o que se trata? Ó, vocês se recordam que na palma da mão ela apresenta uma bainha sinovial muito grande, muito espessa. Não existe uma causa específica, mas essa bainha aqui ela pode aumentar, né, a sua espessura e ela pode sofrer contratura. Então, além dela aumentar a espessura dela, ela pode contraturar, ela pode diminuir o seu tamanho. E aí, o que é o problema? O que está passando no interior aí dessa bainha são os tendões dos flexores que estão indo aqui para os dedos, né? Normalmente, pode acometer qualquer um dos dedos, mas normalmente o quarto e o quinto aqui, eles são mais acometidos. Então, o que acontece? Ó, eu tenho um espessamento aqui da cápsula em si, da bainha, e além desse espessamento, a contratura. Isso faz com que o dedo, né, ele entre em um estado de flexão. E aí, o que é o problema disso? O indivíduo fica assim, ó, no caso, se for no quarto no quinto dedo. Ele vai ter funcionalidade se ele tiver só esses 3 dedos? E se ainda for amputado igual eu aqui, ele tá fudido, né? Porque ele só vai ter o... Vai ser tartaruga ninja, né? Enfim. Só que não tem uma causa específica para isso aqui, tá? Tá muito associado com cirrose alcoólica, cirrose hepática e diabetes mellitus, porque também está porque alguns estudos trazem como se fosse uma doença autoimune. Então, às vezes, o alcoolismo em excesso, diabetes descompensada, pode ser mecanismo, né, um trigger, um gatilho para gerar essa doença aqui. Tá? Então, a gente tem esse espessamento nodular e contratura da face palmar de forma progressiva. Esse é um ponto. Pessoal, é de forma progressiva. Vai surgindo alguns sinais e sintomas aqui. O indivíduo vai apresentando dificuldade, principalmente para poder fazer extensão dos dedos. E na mão vai ficando contraturado e vai aparecendo alguns nódulos mais fáceis de palpar. Até se vocês pegarem aqui no tensor da face lata, na lateral da perna de vocês, assim, e passar a mão, vocês vão perceber que essa banda, ela apresenta como se fosse uma série de carocinhos. Na hora que você passa a mão aqui assim, né, ou algum instrumento, você sente que ela apresenta uns carocinhos ali. Aqui é a mesma coisa, só que esses nódulos eles vão aumentando de tamanho, né, e vão contraturando, o que dificulta aí os movimentos de extensão e, quando está numa fase muito mais avançada, a pessoa fica com essa deformidade aí, tá? Os dedos que normalmente estão afetados é o quarto e o quinto, já comentei aqui para vocês, mas principalmente aqui o anular. Então, às vezes pode estar afetado mais de um, né? E aí gera um problema que é o seguinte: como a pessoa às vezes não consegue estender o punho e às vezes contratura não só o segundo, perdão, o quinto e o quarto, mas às vezes contratura a mão toda. A unha do indivíduo pode crescer e começar a querer perfurar a mão, ou às vezes tem muita dificuldade para poder fazer higiene da mão, né? E aí, mão fechada, calor, suor, né? Começa a gerar um odor fétido aí. Uma das características aqui é que ela é mais predominante em mulher. Não, a gente não sabe por quê. Isso tanto na gravidez quanto no puerpério. Nós temos uma classificação aqui de Dupuytren, que é o seguinte: é baseado no déficit de extensão que o indivíduo tem. Então, aqui tem o grau 1, que o indivíduo tem aqui de 0 a 45 de extensão.
né? Além de o grau 2, 46 a 96 graus de extensão, e assim por diante. Tá? E aí vocês perguntam assim, qual que é o tratamento aqui da doença do duplo triênio? No caso, quando está relacionado aqui com cirrose alcoólica e DM, principalmente nas fases iniciais, tem que fazer o controle disso aqui. Como não tem uma causa específica, fica difícil da gente agir. A gente vai agir como? Tentando melhorar a funcionalidade desse indivíduo. Então, criar alternativas para ele fazer as atividades instrumentais ou de vida diária dele. E na maioria das vezes tem que fazer cirurgia. O outro ponto, a outra doença aqui, outra patologia interessante, é tenossinovite estenosante, também conhecida como dedo em gatilho. Isso aqui é muito frequente, então eu acredito que pelo menos alguém de vocês aí já deve ter contato com alguém, conhece alguém que tem o dedo em gatilho, tá? Então o que que acontece? Ó? Nos dedos, né, na mão em si, a gente tem diversas polias, né, que estão ali fazendo o direcionamento aqui do tendão. E cada polia recebe um nome específico. Né? A polia aqui entre o metacarpo e a falange proximal é a polia A1. Não precisa saber disso, tá? Mas eu vou falar que é A1 só para saberem quando tu fala assim, a polia A1 está inflamado, ou alguma coisa nesse sentido. Vocês já vão pensar aqui em tenossinovite estenosante. Então, o que acontece aqui? Ó, essa polia A1, né, junto aqui com a bainha sinovial, junto com o tendão, pode inflamar. Então, o tendão ele pode inflamar, a bainha pode inflamar e ainda pode, a polia em si pode inflamar também e pode gerar uma condição que a gente chama de estenose, que é quando o canal aqui da bainha em si, ele diminui de tamanho ou o tendão fica tão grande, né, perdão, tão espesso, que ele não consegue passar pelo meio da polia ou pelo meio da bainha em si. Vocês observarem aqui, ó, forma como se fosse um nódulo. E aí você tem a polia aqui. Esse nódulo, quando você está fazendo flexão ou extensão, né, o tendão ele desliza, que é por baixo da polia. Se eu tenho um nódulo aqui, às vezes esse nódulo não passa pela polia. E o indivíduo às vezes faz muita força e quando passa vai de uma vez, né? Ele faz um estalo. E para voltar é a mesma coisa, não passa, mas ele vai fazendo força, força até que o nódulo passe e o dedo flexiona. Né? O que acontece? Essa condição aqui, ela é até frequente em recém-nascido. Então, assim, não acomete só o dedo anular, acomete principalmente em crianças aqui na região do polegar, só que pode ser feita cirurgia na criança ou com o passar do tempo, a própria criança mesmo pode melhorar esse quadro e não precisa fazer cirurgia. Então, às vezes, é uma coisa hereditária, mas é passageiro, tá? Segundo o anular e o médio, tá? Mas principalmente aqui na região do anular. Mas pode pegar mais de um dedo aqui, tá? Então, os principais sintomas que a gente vai ter é região aqui, dor na região da polia, ou seja, na articulação metacarpo-falângica, tá? Então, palpação aqui nessa, dependendo da fase, vocês conseguem sentir o nódulo. E o indivíduo tem dificuldade para fazer esses movimentos de flexão e extensão, ou pode ter perda total. Esse que é o problema. Perda total porque o dedo ele pode ficar travado em flexão. Tá? Porque aí vai chegar uma hora que, se estiver muito avançado, o indivíduo vai fazer a flexão, o nódulo vai passar, mas na hora de fazer a extensão fica travado. Nós temos a classificação desse dedo em gatilho aqui em 4 graus.
Esses graus vão depender aí de como que está o engatilhamento aqui do dedo, tá? Então, por exemplo, às vezes está no início, o indivíduo percebe que ele tem alguma dificuldade para estender e flexionar o dedo, mas ele não tem nenhum travamento. O grau 2, a gente tem o gatilho resolvido ativamente, ou seja, ele já tem, ele já tem o travamento, mas com a própria flexão ativa do dedo, acontece o destravamento. Né? Ele consegue fazer o movimento, mesmo que seja travado, mas de maneira ativa ele consegue fazer isso aí. Agora, o grau 3 aqui, gatilho resolvido passivamente. Ativamente ele não consegue. Ele vai ter que pegar o dedo dele e estender, né? Ou flexionar. Principalmente para estender. Flexionar até que é mais fácil um pouco. E aí, grau 3 já está bem avançado. E o grau 4 é irredutível. Né? Ele já está com a contratura, ele já está com a deformidade, não estende e nem flexiona mais, dependendo do jeito que ficou. Né? Aí é só cirúrgico. Tá? Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem uma tenossinovite, estenosante na região aqui do quinto dedo, aqui já é na região do terceiro dedo, dedo médio, né? Aqui alguns procedimentos cirúrgicos para fazer a retirada do nódulo ou tirar algum tecido que está fibroso aqui e resolver o problema do paciente. Isso em casos mais avançados. Pessoal, existe também outra condição que são os cistos sinoviais. Eu imagino que vocês já devem ter visto pessoas que têm cisto aqui na região do punho, principalmente na região dorsal. Mas pode ser que na região volar também tenha, tá? Mas é mais fácil ou é mais frequente ter aqui na região dorsal do punho, né? Não só do punho, mas aqui na região do dorso da mão em si, até mesmo na região das falanges do dedo em si. Esses cistos sinoviais aí, eles acontecem porque às vezes a bursa em si, né, ou a cápsula que está envolvendo ali a articulação, ela começa a criar uma herniação. Ela, por algum motivo, ela fica frágil, cria uma herniação, então você tem às vezes um excesso de líquido sinovial sendo produzido ali, e fica esse formato de cisto. Será que eu não pus nenhum aqui? Professor, Oi. eu tô com. Aqui eu vou abrir a câmera. Não sei se vai conseguir ver na minha mão. Ah, olha só. Conseguiu? Aí são um cisto sinovial, Né? provavelmente. Se ele tiver mole. É. Bom, ou é um cisto. Não, Não, não é cisto sinovial, não. Isso aí é o seu escafoide saindo para frente. Porque quando você faz a flexão aqui, ó, é comum do escafoide, né? Ele tem que fazer isso, na verdade. Ele fica mais evidente. Né? Então, se tiver durinho, diagnóstico diferencial, é estrutura óssea, tá? Ele precisa ter a sensação dele não é 100% dura, não. Beleza? Eu acho que o Under travou. Vou até tirar um print para fazer um meme. Espera só um pouquinho. Antes a gente não pode perder, né? Pois bem, gente. Então a gente tem essa herniação da cápsula em si e forma esses cistos sinoviais. Olha, a pessoa ela pode optar em retirar esses cistos ou não. Não é uma coisa que vai ser um tumor maligno, né? Mas provavelmente, não tem uma causa específica, mas provavelmente a estrutura da cápsula articular ela apresenta uma fraqueza. E mesmo fazendo a retirada do cisto, é muito provável que ele vá retornar de novo. Então, senão é uma cirurgia, 100% de certeza que não vai ter presença de cisto novamente. Uai, minha gente, é com vocês. Quer pausa ou quer que toca direto?
Eu, Toca direto aí, oi. Bora. e aí, vocês querem uma pausa ou não? Bora pausar então, professor. Tá, deixa eu só finalizar isso aqui, porque aí, finalizando aqui, a gente já vai para quadril, e aí eu vou só fazer uma revisão aqui anatômica antes da gente entrar nas funções. Então, assim, esse cisto sinovial aqui, pessoal, não é uma coisa tão complicada assim, mas o que que é o problema para nós enquanto fisioterapeutas? É porque o cisto, às vezes, ele pode ter, dependendo da localidade, um tamanho muito avantajado, e aí vai dificultar o nosso paciente a fazer o quê? Os movimentos. Então, o cisto posterior aqui, às vezes, ele pode bloquear o movimento de extensão, como ele pode também restringir os movimentos de flexão. Então, às vezes, a presença do cisto pode ocasionar isso aí. Normalmente não é doloroso, só que outro ponto é que se ele tiver sobre, né, estruturas ali perto de tendões, e dependendo da atividade que o indivíduo faz, ele pode aumentar o atrito que tem ali no tendão. E em algumas situações pode estar associado com tendinite, tá? Ou com tendinose aí dos tendões do punho, tá certo? Mas normalmente não, mas pode estar associado. Tá? Então aqui, ó, a gente consegue ver um cisto na região dorsal aqui do punho, mas Caiu agora que eu consegui voltar. Foda, na hora que você tava me explicando. o que você tinha perguntado mesmo? Ah, é aqui, né? Então, aqui, o que você está vendo aqui provavelmente é seu escafoide. Se não tiver uma sensação mais macia, mais mole, né? Se estiver rígido, é o escafoide saltando aqui. É, tá bem rígido. Esse movimento aqui de flexão, a fileira distal ela tende a inferiorizar e a fileira proximal dos carpos aqui elas tendem a ressaltar um pouquinho, principalmente o escafoide. O que que leva a acontecer isso? Você fala o escafoide ressaltar? Ele começar a ficar desse jeito, é algum tipo de Não, é retrato? normal. É a própria cinemática do movimento. Quando a gente vai fazer um movimento de flexão, a gente tem a lei do côncavo e convexo, né? Precisa rolar para baixo e deslizar para cima, né? Esse deslizar para cima ele tem que ficar ressaltado. Agora, se ressaltar demais e você fizer um teste de mobilidade e verificar que a mobilidade está muito aumentada, pode ser que aí tenha relacionado com instabilidade ou algum entorse, né, na região. O lutador tem, tipo, de boxe tem muito isso. O Muay Thai, essas coisas assim. Vocês querem fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa então de 10 minutos só, 15 minutos, pode ser? 8h30, porque a gente começou mais tarde um pouco. Tranquilo. Então tá bom. 8h45 a gente volta, pode ser? Tá bom, não precisa nem sair daí, viu? Beleza. 8h45. Bom que eu termino de jantar aqui. Ups,